dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com cada um de nós. Quero pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar e nos capacitar cada dia mais para essa missão, né? Quero agradecer a cada um de vocês que nessa quaresma, nessa Semana Santa, esteve sempre presente com a gente na oração, junto buscando, levando a palavra de Deus a todas as pessoas nas visitas, os missionários que acompanharam nós, os padres, que a gente sabe que foi uma semana de muita luta, de muito trabalho evangélico. Isso é muito importante, porque nós estamos aqui para isso. E pedir ao Senhor que nos capacita cada dia mais. Por isso, hoje eu quero meditar com vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, que está no capítulo 24, do 13 a 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos seus discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos respondeu: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e o nosso chefe entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, isso já fez 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontrou o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontrou as coisas como as mulheres tinham dito. A eles, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicavam os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiu com Jesus, dizendo: "Ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu. E os discípulos e lhe deu os discípulos. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram
e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estavam ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e explicavam a Escritura? Naquele mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 e reuniu com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram que tinha acontecido no caminho, como tinha acontecido e reconheceram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então esses dois discípulos que caminhavam, na estrada, falando dos acontecimentos que tinham acontecido na cidade, e lembrando que de Jerusalém a esse povoado chamado Emaús tinha 11 quilômetros de distância, e eles estavam ali conversando e lamentando tudo o que tinha acontecido com Jesus. E eles não perceberam que Jesus alcançou eles na estrada e começou a caminhar com eles. E perguntou para eles: o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles disse, um deles, o Cleófas, parou, olhou para ele com aqueles olhos tristes, lamentando a situação de Jesus, e falou: tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu por esses últimos dias? É Jesus, um profeta poderoso em ação e em palavra de Deus e com o povo. Mas o nosso sumo sacerdote e o sumo sacerdote e o chefe entregou eles à morte, e foi condenado e levou ele à morte. Ele foi crucificado. E é verdade que algumas mulheres foram no túmulo dele para ver, e chegou lá e não encontrou o corpo dele. E elas voltaram falando que tinha anjo, que o anjo confirmou que realmente Jesus estava vivo. Mas foi outras pessoas no túmulo, e falou a mesma coisa que as mulheres tinham falado. E assim, hoje já faz 3 dias que isso tudo aconteceu, E eles conversando, e Jesus disse para eles: como vocês são duros, são simples, são com a mente fraca, que não compreende o que Jesus, que ele tinha falado com vocês na Escritura, e agora? Será que ele não tinha que passar por tudo isso para que ele pudesse encontrar sua glória? Jesus falando isso com eles, nesse momento eles caminhando, e eles chegaram no lugar onde eles tinham que chegar, no povoado. E lá Jesus fez como se fosse caminhar mais para frente. E eles disse: ficai conosco, já é tarde, a noite vem chegando. E Jesus resolveu a ficar com os discípulos. Quando eles entram e que ele senta à mesa, ele pega ali o pão e dá graça, fecha os olhos e dá graça a Deus, Abençoa aquele pão e parte e dá para os discípulos. Quando eles abrem os olhos, cadê Jesus? Jesus desapareceu na frente deles. Aí eles perceberam: esse homem é Jesus. Olha, o tempo todo que ele veio conversando conosco, o nosso coração estava ardendo. Você não percebeu? É Jesus. E aí eles tomou a decisão de voltar imediatamente para a cidade. Porque antes Jesus tinha falado para eles que não saísse da cidade até que o Espírito de Deus viesse sobre eles. Mas eles foram para sua casa, e eles voltando, quando eles lembraram que a mente deles abriram,
reconheceram que era Jesus, eles voltaram. E assim somos nós. Nós temos que sempre abrir a nossa mente e pedir a Deus: Senhor, ficai conosco, não deixa nós desamparados. Ajuda nós nessas pandemias, nessas dificuldades que nós estamos passando, Senhor. Ajuda nós a amar cada vez mais. Ajuda nós a perdoar. Ajuda nós a dar mais atenção à sua palavra e continuar a sua missão. Que é isso que Deus quer de cada um de nós, que são chamados a continuar a missão dele. Então, nessa semana, nós estamos aí enfrentando essa semana de muita oração, de visita, de penitência. Isso é muito bom, isso é rico para engrandecer a nossa alma, nosso espírito. Por isso, eu peço, vamos orar e pedir sempre a esse Jesus: fica conosco, Senhor, não nos abandone. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Aleluia, aleluia.